Família, uma noite de muita celebração, muitas homenagens e muito justa, né? Que seja assim. Que bom que todos os ministérios aí estão mobilizados a homenagear as nossas mamães que merecem. E fica aqui o meu feliz Dia das Mães, a minha oração a todas as mães essa noite. Vocês merecem muito, muito mais do que nós já fizemos aqui, e que o Senhor venha abençoar todas vocês, para a glória do nome dele, amém? E é claro que eu escolhi uma mamãe hoje para poder pregar aqui a palavra do Senhor, e não faz muito tempo que foi pregado aqui um pouquinho sobre a vida dela, mas hoje é muito apropriado que falemos sobre Ana, uma das maiores mães da Bíblia Sagrada, e eu prometo para vocês que eu serei breve e objetivo naquilo que o Senhor entregou ao meu coração. Quero dar aqui um bem-vindo muito especial para quem estiver aqui conhecendo a igreja, quem estiver a convite de alguém. Que o Senhor te abençoe, te abrace essa noite, seja muito bem-vindo. Espero que nós possamos conseguir recebê-los com muito carinho, como vocês merecem, como o Senhor recebe vocês também nessa noite, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler esse texto que fala sobre essa mãe tão especial, essa mãe que nos ensina muito essa noite. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroboão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zufi e Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de um era Ana, que vai ser a pessoa do qual nós vamos falar um pouquinho essa noite, e o nome da outra, Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias. E eu desliguei o monitor. Aí. Os 2 filhos de Eli. Sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa história é muito conhecida, mas para você que talvez não tinha escutado ainda, ou não se lembra muito bem, havia uma tradição bem diferente das tradições de hoje, uma cultura bem diferente da cultura de há milhares de anos atrás, do qual vinha sendo construído um povo. Esse povo é o povo de Israel, do qual é um povo que Deus escolheu para trazer a história e ser o berço, o caminho até o Messias, até Jesus.
Jesus vem de uma linhagem, Jesus vem de uma história, Jesus vem de uma construção de Deus na história. E a construção de Deus na história foi através do povo de Israel. E através do povo de Israel nasce Jesus, que é o Messias que salva a humanidade, que é a resposta de Deus ao pecado original lá no Éden. E dentro dessa tradição, se a primeira mulher fosse estéril, que é o caso de Ana, o homem ele deveria se casar-se com uma outra mulher que lhe desse filhos, porque filhos dentro dessa tradição e nesse contexto, nesse período da história, não é uma coisa assim que vamos decidir se vamos ter ou não. Não era. Filho dentro dessa cultura, dentro desse contexto que nós estamos aqui lendo, era algo necessário, era algo obrigatório para a construção e tradição de uma família naquela época. Um dos motivos, porque a história está sendo construída de geração em geração até chegar a Jesus. E quis Deus que no meio dessa construção da história, algumas histórias incríveis acontecessem com algumas mães que nós conhecemos. E interessante que sempre que uma grande geração, um grande nome dentro dessa história vai ser gerado, há uma intervenção de Deus, um trabalhar de Deus, uma movimentação de Deus, que parece até soar estranho, porque geralmente quando vai nascer alguém muito importante, a mãe tinha muita dificuldade de ter. E foi assim na história de Israel, por várias vezes aconteceu isso, da mãe ter essa dificuldade de ser estéril, e então o Senhor intervir e fazer com que essa mãe pudesse dar filho. Esse é o contexto da história. O que nós temos aqui, na verdade, no primeiro capítulo do livro de Samuel, é uma mulher angustiada, ridicularizada, estéril, que era uma maldição para aquele tempo, para aquela época, vazia, mas que ia ao templo chorar ao Senhor a respeito dessa situação. E por causa desse choro, desse clamor, vai ser gerado um filho chamado Samuel, que na história bíblica, sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais importantes e as biografias mais importantes que nós temos na Bíblia, porque é através de Samuel que essa continuidade da história vai culminar em Jesus Cristo, na salvação da humanidade e te afetar hoje em 2023. Então entenda uma coisa: se um dia nós tivéssemos a oportunidade de chegar em Ana e conversar com ela e falar assim: Ana, é possível aprender alguma coisa em meio a tanta incerteza, dor? Ana, é possível aprendermos alguma coisa diante de algo que nós é quase insuportável, ou que nós estamos extremamente confusos? É possível aprender algo diante disso? O que você pode nos falar sobre a sua experiência, Ana? Então ela nos daria alguns conselhos, sem dúvida nenhuma, que eu escrevi aqui para nós aprendermos com ela, de acordo com essa experiência de uma mulher ridicularizada, uma mulher de dores, e uma mulher que quando ia ao templo, ela ia para chorar. Quando ela ia ao templo, ela ia para se escancarar diante de Deus e colocar as suas angústias, as suas incertezas. E sim, foi por anos e anos e anos e anos. Você percebeu que ela tinha ali uma rival. Você percebeu que ela tinha ali uma pessoa que era uma pedra no sapato dela, e que a provocava por questão de uma incerteza do coração dela. Eu não quero nos comparar com Ana, porque cada um vive uma situação, mas não há dúvida de que talvez você tenha chegado aqui hoje com algumas coisas no teu coração que precisam realmente serem respondidas diante de Deus. Não há dúvida que você chegou aqui precisando ouvir de Deus
algo para que pelo menos você receba um bálsamo, receba um refrigério na tua alma para você prosseguir. Talvez hoje você não receberá de Deus o agir que você espera dele. Talvez não seja isso, mas pelo menos você vai sair daqui nessa noite com a certeza de que o Senhor tocou a tua alma, o Senhor tocou o teu coração, o Senhor te deu um alívio, porque muitas vezes é isso que Ele faz. Talvez Ele não nos dará sempre aquilo que nós queremos, mas você pode ter certeza que o nosso Senhor, Ele é especialista em aliviar almas que chegam carregadas, pressionadas, incertas. O nosso Deus faz isso. Ele já fez isso comigo uma vez. Eu não sou nem um pouco mais especial do que ninguém aqui, então eu tenho certeza que Ele pode fazer isso com você também essa noite. Uma das coisas que eu tenho certeza que ela falaria para nós é o seguinte: uma coisa que eu aprendi foi que o que Deus espera de nós é que nós venhamos a amar mais o Deus da bênção do que a bênção de Deus. Ela diria isso para você. Eu aprendi com essa história que o que o Senhor queria de mim era que eu amasse mais o Deus que podia me dar a bênção do que a bênção em contrapartida ao Deus que a cede. Ele me ensinou que mais importante do que o meu Samuel era o meu relacionamento com Ele, Deus. Ele me ensinou que a minha paixão maior e o meu contato maior e a minha motivação maior não estava naquilo que eu estava prestes a receber, mas estava no meu relacionamento com aquele que podia me dar. O segredo não era o fim, o segredo não era o nascimento, mas o segredo era o processo do relacionamento que eu tinha com Ele. Ela te diria isso, ela me diria isso com certeza. Então você pode, nessa vida, ter realizações e tudo que o dinheiro pode comprar, uma família estruturada, mas ainda sem Deus. Eu quero lhes afirmar categoricamente e com plena certeza: você pode ter tudo que o dinheiro compra, mas sem Deus, sem um relacionamento genuíno, sincero com aquele que te criou, você será infeliz, você será incompleto, completamente incompleto, totalmente incompleto. Deus adiou. A maior necessidade de Ana não era o Samuel, a maior necessidade de Ana era o próprio Deus. E a partir daí, Ana passou a buscar a Deus como nunca. A bênção, o fim, fez com que ela se aproximasse do mais importante, o processo. O processo. Nos dias mais difíceis da minha vida me veio uma pergunta: por que nós tivemos tanta fé, por exemplo, quando nós orávamos pela cura do Bruno? Por que nós tivemos tanta fé? Um dia me abordaram, meio que colocaram na parede e falaram assim: por que foi gerada tanta fé no nosso coração? E eu fui reler a Bíblia e perguntar para Deus: Deus, por que nós tivemos tanta fé para algo que ao final seria diferente da nossa vontade? A nossa vontade seria diferente da sua. E ele partiu. E Deus me respondeu. Deus disse assim para mim: um dia eu coloquei um povo no deserto, e nesse deserto eu disse para eles: a terra prometida está lá. E eu gerei uma fé no coração deles: há uma terra que mana leite e mel, e vocês devem crer nessa terra que mana leite e mel. Vocês devem crer no processo final. Vocês devem crer na minha vontade. Vocês têm que confiar em mim. Há uma terra que mana leite e mel, e eu vou levar vocês para lá. Isso é a fé. Deus disse para mim: fé não é uma ferramenta para você obter coisas de Deus. Deus disse para mim: fé é um caminho.
Fé não é uma ferramenta, um controle remoto que fala, eu tenho fé, eu consigo movimentar o céu para onde eu quero. Não. A fé é um caminho que você escolheu andar por ele. Deus diz assim, eu sempre vou alimentar o coração de vocês com fé, porque fé é um caminho que eu faço vocês andar por ele. É por isso que você tem que crer mesmo. Creia sempre, porque crer sempre é fazer você continuar andando no caminho. Porque queira ou não, se a resposta de Deus não será como a gente quer, o fato é, esse caminho de fé e relacionamento vai nos levar para a presença dele. Essa mulher, quando ela começa a chorar, ela não sabe se vai ser gerado o filho dela, mas uma coisa ela já tem o choro da presença de Deus, ela já tem o contato com o Senhor, ela já tem o clamor, ela já tem uma vida de intimidade. Quem está entendendo? Não tem como perder, porque se ele não realiza aqui, ele realiza lá. Se ele não curar aqui, ele transforma o nosso corpo lá. Não tem como perder. É um caminho de fé que a gente escolheu. Você não está sendo enganado quando você ora por uma situação que é tão impossível. Você não está sendo enganada. Continua orando. Sabe por quê? Porque Deus está estabelecendo sobre a sua vida um caminho de relacionamento chamado fé. Não pare de orar. Não pare de orar, gente. Não pare. E vai acontecer às vezes dele fazer. Nossa, pastor, que motivação. Mas é assim, às vezes vai acontecer dele fazer, vai gerar um Samuel aí. Mas que esse Samuel seja gerado quando ele estiver preparado para receber ele. Deus não vai te dar nada que vai te destruir. Deus não vai te dar nada que vai te destruir. A pregação da moda, e eu não digo pregação dentro da igreja só não, a cosmovisão da época que a gente vive, o mundo que a gente vive, ele parece que diz assim: a vontade do homem precisa prevalecer no céu. A vontade do homem prevalece no céu, ao contrário da vontade de Deus prevalecer na terra. Está invertido. Presta atenção nisso, porque Jesus te ensinou a orar, e ele disse assim, vamos juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí ele disse uma coisa assim, que a gente precisa prestar muita atenção, porque ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não tem vontade da terra no céu, é vontade do céu para a terra. Seja feita a tua vontade no céu, na terra. A vontade é dele. Então a gente precisa entender isso. Não é Deus a serviço do homem. Frase para colocar no status. É o homem a serviço de Deus. Não é um Deus que está a serviço dos homens. É o homem que está a serviço de Deus. Quem está entendendo? É o homem a serviço de Deus. Vou começar a contar uma história, uma experiência aqui, que eu posso errar em alguns detalhes, porque minha memória não me ajuda muito para alguns detalhes, mas foi mais ou menos assim. Eu estou um dia em casa, a dona Amanda se levanta, eu estou na cozinha, ela se levanta, chega em mim, depois de estar deitada lá, vendo o celular, ela chega em mim e fala assim: eu quero um iPhone. A Amanda tem, não é todo mundo que conhece, mas a Amanda tem 10 anos. Ela fez 11 ontem. Esse mês ela fez 11, então ainda estou me acostumando. Mas faz alguns anos atrás que isso aconteceu. Alguns bons anos atrás, ela disse: eu quero um iPhone. Aí eu olhei assim, esperei alguns segundos para ver se ela estava brincando e percebi que não.
Ela estava falando sério. Aí eu peguei e chamei ela assim de canto, porque logo eu percebi que ela estava naquele momento recebendo a influência daquilo que ela assiste. E recebendo a influência daquilo que ela assiste, ela entendeu que a qualquer momento ela poderia ter um iPhone. E eu já percebendo isso, falei assim, bom, tá na hora de mostrar para ela como a vida é. E eu peguei, lembro que peguei ela assim, levantei e eu apontei, estava na janela da cozinha, eu apontei lá para fora e estava a minha moto. Aí eu falei, tá vendo aquela moto ali? E na época, é isso que eu falo um pouco a memória, mas se eu não me engano, eu usava a moto para fazer umas entregas de aplicativo para ajudar na renda de casa. E era um tempo meio complicado, assim, as coisas apertadas. Eu levantei e mostrei a moto para ela e falei assim, tá vendo aquela moto ali? O iPhone é mais caro que ela. Aí eu apontei para a mesa, e aquela moto ali está fazendo ter esse ponto que você está vendo aqui, na mesa. Aí ela teve um pequeno choque de realidade, não ficou muito convencida, mas teve um pequeno choque de realidade. Aí eu lembro que eu estava trabalhando, e de onde eu trabalho, vocês já devem ter visto aqui, em cima aqui, perto do asilo dos velhinhos, é muito comum você ver uma senhora andando com um carrinho, pegando papelão. E a senhora tem um problema na bacia. E mesmo assim, com o problema na bacia, ela vai empurrando aquele carrinho devagarinho e vai pegando papelão para sustentar. E calhou que era naquela semana, aquele dia, estava chovendo muito. E essa senhora estava lá, debaixo da chuva, assim, empurrando o carrinho e pegando papelão para ela sobreviver. E eu estava com meu celular nas mãos. E eu fui e filmei. E cheguei em casa e mostrei. Falei assim, viu? Tá vendo como que a vida é de verdade? É desse jeito aqui. Isso que você está vendo aí é uma irrealidade. Sabe por quê? Aí você vai falar assim, então você estava ali pregando a apologia à pobreza? Não. Você estava ensinando ali, de certa forma, ela entender que a vida de verdade é uma vida de miséria, de pobreza, de fracasso, de mendigagem. Não, não era isso. Eu estava tentando mostrar para ela que aquilo que realmente tem valor nessa vida. E nós vivemos um tempo em que está sendo lançado sobre a nossa cara uma ideia de felicidade, de influenciadores, de pessoas que vivem e ficam mostrando essa realidade, de jovens da idade dos nossos filhos que conseguem tudo que querem, fazendo uma dança no TikTok. Nossa, eu preciso pagar minhas contas. Tá pago. Beleza. Pode ser que caia um raio, né? Porque de milhões a gente tem alguns que é legal, dá certo, ganham milhões mesmo fazendo isso. Cai um raio e encontre um. Se acontecer, nada contra. Existe um mundo digital que pode acontecer, desde que você não venha ferir os princípios de Deus. Tá ótimo, mas é um raio. Eu fico preocupado porque isso está formando uma geração que daqui a um tempo vai continuar precisando de um pedreiro. E se ele dançar, não constrói sua casa. Não constrói. Pode dançar a dança da chuva do índio, mas não vai construir. E se você precisar do médico, na hora que você sentar na cirurgia, ele não vai pegar o bisturi e vai começar a fazer uma dança. Ele vai, entendeu? Ele vai precisar estudar e continuar sendo. A sujeira que a gente coloca na rua para descartar não vai ser um lixeiro fazendo TikTok e ela vai automaticamente ir para dentro do lugar. Sabe? Você sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo isso condenando uma geração inteira, porque a gente não pode também fazer isso.
Aí você fala assim para mim: ah, pastor, então o que você fez? Aí você foi lá, chegou nela, você está proibida de ver esses influenciadores. Particularidade minha, tá? Você é o dono do celular, você como gestor da sua casa, pai e mãe, faça do jeito que você quiser. Mas eu não acredito que todas as coisas se resolvam com proibição. Não acredito. Sabe no que eu acredito? Eu acredito no sentar junto e mostrar. Vamos ver. Tá vendo isso aqui? Sabe esse negócio de você, às vezes, trazer eles para dentro do mundo de verdade? Um mundo que você vai ter que estudar, que você vai ter que mandar currículo, que você vai ter que correr atrás, que você vai ter... Sabe essa ideia? Isso existe ainda. Isso aí existe. Isso aí é a vida como ela é, nas suas dificuldades, nas suas mazelas. E sabe o que é mais importante que isso? É mostrar para eles que mais importante do que a bênção, do que o amor material, do que o amor às coisas materiais, que esse apego a ter tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, conseguir tudo de uma forma fácil, tranquila, maior do que isso, é eu amar o Deus da bênção. Você sentar, a particularidade minha, não estou aqui doutrinando como você faz na sua casa e também, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: você sentar e ver junto, ter acesso àquilo que eles veem. Hoje é questão de sobrevivência, tá? Questão de sobrevivência. Ter acesso ao que eles veem é questão de sobrevivência. Se o seu filho está travado numa senha, misericórdia, venha depois do culto para mim já orar por você, para destravar isso na tua vida. Se o teu filho da tua filha não pode estar travado numa senha que você não tem acesso. Você está entregando ele de bandeja, assim, ó, na mão de vagabundo. E eu falo com propriedade de situações que mãe, pai já me procuraram para falar de criminosos que fizeram barbaridades dentro da rede social com criança. Então assim, isso é um ponto. Mas você sentar, olhar e ensinar. Tá vendo isso aqui que está acontecendo? Isso aqui é um mundo diferente da realidade. O mundo não é assim. Isso aqui chama entretenimento. Eles não são nem tão felizes como eles mostram aqui, não. Eles conseguem comprar tudo que eles querem. Eles conseguem ter o corpo que eles querem com o dinheiro, o conforto que eles querem, comer onde eles querem, tudo isso. Mas se eles não tiverem Deus, eles não têm nada. Tem nada. Não tem nada. Entenda isso, coloque isso no coração do teu filho, da tua filha, do qual você e eu somos responsáveis em educar. Se eles não tiverem Deus, eles podem ter o corpo que eles quiserem, frequentar os melhores restaurantes do mundo, ter o maior dinheiro. Se eles não tiverem Deus, eles são vazios. Vazios. Quem está entendendo? É isso. Então, Ana diria para nós, viu? Tem algo que é mais profundo e mais importante do que a bênção, do que o amor material, do que o amor às coisas. É o Deus da bênção, porque se relacionar com Ele é o pastor, e desse pastor, quando eu sou a ovelha, de nada eu tenho falta. Quando eu sou esse filho, quando eu sou essa ovelha desse pastor querido, de nada eu tenho falta, porque Ele me satisfaz, e as demais coisas eu coloco no lugar que elas são, demais coisas. Pega essa palavra para o teu coração e comece a entender que talvez você esteja se matando muito por coisas que nem tem tanto valor assim como você tem dado. Porque o verdadeiro valor começa quando você está em ligação completa e relacionamento com o Pai. Não adianta nada você ter um monte de dinheiro, um monte de riqueza, ter um monte de coisa na tua vida que amanhã você pega e vai sair daqui, não tem nem tempo de você servir ao Senhor. Porque um dia o Senhor vai voltar a buscar uma igreja. Ele vai vir se encontrar com o corpo dele, e o corpo dele é a igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela diria assim para nós: tudo que somos, tudo que temos, veio de Deus, é de Deus e volta para Deus. Ela diria isso. Eu me rasguei, eu chorei, eu me senti afrontada, eu acabei em depressão pelo meu Samuel.
Eu fiquei arrasado, eu me preocupei com coisas que não tinham, que eu achava que era tudo na minha vida. Aquela mulher falando na minha orelha, aquela mulher me desafiando. Eu achei que aquilo ali era a minha vida, eu transformei aquilo na minha vida. A minha esterilidade virou meu Deus. E eu descobri depois que eu só queria ser mãe, mas Deus queria gerar um Samuel. Eu descobri depois que a bênção de Deus era dele. Deus te dá coisas para a glória dele. Deus te deu filhos para a glória dele. Deus te deu bens e dá para a glória dele. Tudo é dele. Ela diria para você, encher a boca e dizer assim, viu? Nós somos dele. Viu? Tudo que nós temos veio dele. Viu? Tudo vai voltar para ele. E quando ela entende isso, quando ela tem que então devolver o Samuel, e ela, o filho da sua vida, ela vai amamentar, e depois que ele desmamar, ela entrega para serviço do templo. É por isso que você não pode se apaixonar mais pela bênção do que pelo Deus da bênção. Está entendendo? Minha casa, minha casa, minha casa. Meu carro, meu carro, meu carro. Meus sonhos, meus sonhos, meus sonhos. Meus bens, meus bens, meus bens. Minha comparação o tempo inteiro com gente que tem e foi sequestrado do mais importante. Independente do que você tenha, o mais importante da tua vida é você estar abraçado com Ele. Abraçado com Ele. E aí tem gente que vai ter muito longe dele, e tem gente que vai ter um pouquinho, porque Ele não deixa também faltar, não. A gente não está pregando aqui, sabe, que você vai viver passando necessidade, é isso que Deus quer. Não. Corra atrás, faça por merecer, se esforce. A gente ensina tudo isso aqui, mas uma coisa é certa: tem gente que vai ter só um pouquinho assim, mas vai estar assim com o Pai, abraçado, dizendo: Senhor, como é bom a tua presença, como é bom estar aqui diante da tua face, como é bom acordar de manhã e saber que esse sol só está brilhando porque o Senhor deu ele. Ou como é bom acordar de manhã e saber que essa terra está girando na velocidade que a vida é permitida, que se ela girar um pouquinho mais a gente não vive. Que esse sol está distante exatamente a distância que ele pode estar, porque se estiver um pouquinho mais perto, a gente morre. Se estiver um pouquinho mais longe, a gente morre. A vida está sendo sustentada por ele, e ele já tem nos dado muito. Tem um vídeo que está viralizado aí. Você já deve ter visto, né? Nem sei o nome da mulher, talvez vocês saibam muito mais do que eu, mas caiu dos meus olhos. Eu vi a mulher falando uma coisa que era uma verdade muito grande. Ela oferece milhões, né? Se eu oferecesse milhões para você ia ficar feliz? Vocês viram isso daí, né? Se eu oferecesse 10 milhões para vocês, ficaria feliz? Ficaria? Poxa, tá, e se eu dissesse, eu te ofereço 10 milhões, só que tem uma condição: você não acorda amanhã. Aí a pessoa: não, aí eu devolvo. Aí ela diz assim: então quer dizer que acordar amanhã vale mais do que 10 milhões? Vocês viram isso? Acordar amanhã vale mais do que 10 milhões? Aí ela: tá, então por que você acorda tão ingrato? Se acordar vale mais do que 10 milhões? Do que 10 bilhões? Isso é um pouco do que eu estou dizendo aqui. Quem tem essa certeza de que a vida só está acontecendo porque Ele está cedendo a vida, quem tem essa certeza, os seus dias são diferentes e a gratidão aumenta. E quando a gratidão aumenta, as coisas pequenas ganham um sabor diferente. Sim ou não? Quando a gratidão, o problema não está na qualidade do que você tem. O
problema está no quanto você é grato pelo que você tem, ou mesmo o quanto você se esforçou para ter o que você tem. Aí que está essa conversa da... Entende? Quando a palavra disse que seria do suor, veio 1 milhão de piadas. É um negócio que... Quando a Bíblia diz que era do suor do trabalho que a gente passaria, seria um resultado do pecado. Então quer um negócio aqui? Quer ouvir uma palavra aqui? Muita facilidade, pouco valor. Isso é a lei da vida. Muita facilidade, pouco valor. Aquilo tem um sabor, até que você conquista. Aí vai perdendo sabor, perde sabor. Aí você quer outro, perde sabor. Quero. Aí você tem, perde. Tô falando besteira, irmãos. Nossa, aquela casa que você lutou tanto. Quero minha casa. Faz 6 meses que sua mulher está pedindo para você pintar a casa, você não tem nem vontade de pintar. Olha as irmãs tudo dando risada, né? Quero minha casa. Aí conquista a casa, aí passa um tempo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Na hora que você pisou lá, vamos pintar, aí daqui a pouco tem que pintar de novo. Aí eu quero fazer agora o cantinho ali do... como que é lá, pastor? O cantinho do guerreiro, né? O negócio lá onde vai ter o churrasco e tal. Aí tem, daqui a pouco começa a ter teia de aranha lá, porque você já enjoa também. E tem que depois limpar a churrasqueira. Tudo tem um sabor de conquista e depois vira vento. É por isso que a gente tem que estar alinhado com aquilo que realmente tem valor, que é a nossa vida, que é os detalhes do Criador que está concedendo vida todos os dias para nós. A Ana também diria, para a gente caminhar para o fim, que os planos de Deus são maiores do que os nossos, sempre. Escute isso no teu coração. Eu preciso ser mãe para acabar com o problema de uma mulher que fica me atormentando, para acabar com uma vergonha pessoal. Eu preciso ser mãe por causa dos meus sonhos. Eu preciso ser mãe porque senão eu sou uma inválida. Eu preciso ser mãe porque senão meu nome não está na história. Ela está olhando o mundinho dela aqui. Aí Deus fala assim: não, você precisa ser mãe porque eu vou gerar um Samuel aí. É sempre maior. E você fica muitas vezes achando que os planos e os sonhos de Deus, eles estão limitados ao seu mundinho. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui: Deus quer fazer coisas grandes ao redor da tua vida para a glória dele. Quer fazer isso. Você duvida? Então vamos lá, eu vou encerrar a palavra de hoje com esse exemplo. Nós subimos um monte ontem com muita dificuldade. Estou junto com o pastor nessa... Subimos lá. E quando eu estava lá em cima, por um momento, eu comecei a sentir um peso na minha alma de responsabilidade sobre minha casa. Lá em cima. Eu acho que é porque a gente estava um pouco mais perto de Deus. Literalmente. Parece que você vai levantar a mão e puxou. Muito alto. Mas eu estava sentindo um peso, mas não era um peso gostosinho, sabe? Que presença. Era um peso de uma responsabilidade, assim. Eu estava sentado assim, do lado da Mel, assim, orando. Aí eu falei assim para ela: Mel, vamos chamar as meninas aqui. Aí eu chamei as duas e a gente se abraçou ali, os 4. E eu comecei a tentar entender porque aquele peso tinha a ver com minha família. E eu comecei a orar com elas ali, a orar. E Deus então começou a me mostrar algumas coisas. E a minha oração era: Senhor, nos faz te ouvir. Dê um futuro
para minha casa de pessoas que te ouçam o tempo inteiro. Dá um destino para as minhas filhas. Eu falava, Senhor, dá um destino para elas assim, que quando elas forem para determinado lugar, elas vão porque o Senhor falou com elas. Dá um futuro assim, mostra para elas, coloca pessoas certas do lado dela quando elas tiverem 40 e 45 anos. Mas eu falava, Senhor, coloque as pessoas certas, traga a quem tiver que trazer, mesmo que seja do Senhor, dê um futuro, assim como o Senhor fez comigo. E o Senhor me lembrava, eu subi em cima do telhado, fugindo do pastor Ademir, que no caso era o representante de Deus naquele momento. Subia no telhado, eu não queria, e eu falava, Deus, eu não queria, e o Senhor me trouxe aqui. E eu falei assim, abracei elas e disse, Senhor, dê a elas um bom futuro, e um bom futuro é elas estarem nos seus caminhos. Eu falei, então que seja que a próxima professora de criança, que seja a próxima ministra de louvor, que elas sejam cada dia mais apaixonadas pela tua obra, pela tua casa, pela tua igreja, pelos teus caminhos, pelo teu reino. Aleluia. E eu senti Deus ali, irmãos, nos abraçando, dizendo, é isso que eu sonho para vocês, é isso que eu quero. Só que aí depois Deus fez algo maravilhoso, porque Deus disse assim para mim, isso, quando arrepia assim é porque é Deus, né? Eu não estou fazendo por causa da sua família, mas o que eu estou fazendo tem a ver com o povo. Aleluia. E está aqui eles, ó. Está aqui eles. O que eu estou fazendo para você aqui dentro da sua casa vai se expandir. É isso que eu falava com vocês lá quando a gente estava em obra. Eu não estava enviando 2 meninas, eu estava enviando uma igreja, porque agora a sua casa é esse peso de responsabilidade. Você que cuida dos seus filhos, que envia os seus filhos, porque o Senhor está enviando agora, o Senhor está criando agora, o Senhor está expandindo agora. Então eu sentia que era isso que estava acontecendo. Aí eu comecei a lembrar que durante a semana, olha como as coisas são, parece que Deus existe mesmo. Eu estava durante a semana e eu estava vendo um vídeo, e de repente eu estava num almoço normal em casa, assim, sozinho, eu estava vendo um vídeo, e a Alice estava cantando uma música. Qual música que era mesmo? Até que eu não consiga mais ficar de pé. Era uma música do monte, né? Até que eu não consiga mais ficar de pé. Igual nós ontem. Na subidona. Mas a gente tava. Aí eu vendo aquele vídeo, eu comecei a chorar. Eu falei, peraí. Sabe quando. Uma coisa que você vê sempre, mas tem um determinado momento que dá um estalo. Aí eu olhei assim e comecei a chorar. Peraí. Essa aqui é a minha filha, que foi gerada por causa de um dia ter aceitado a Cristo. Peraí, essa menina está louvando ao Senhor Jesus, ela é apaixonada por Cristo, ela está servindo a Deus. E sabe por algum momento, Raul, que é uma coisa tão normal, mas por um momento peraí, o que eu preciso mais? O que eu preciso mais? O que eu estou... O que mais? Acabou, sabe, acabou. Para tudo. Acabou. E aquilo me deu um senso assim, uau, isso aqui tem valor demais, isso aqui. E eu comecei a chorar. Aí depois, quando ele subiu, se juntou, é por isso, Deus, o Senhor estava querendo me falar alguma coisa ali, e eu entendi, mas que era isso, sabe? Deus está... Pastor, sabe o que está acontecendo? Eu tenho 40 anos daqui 2 meses. Desde que o Evangelho existe, o Evangelho de Jesus, que Cristo pregou, a coisa funciona assim, ó. Uma geração vai deixando para outra, uma geração vai deixando para outra, e o bastão vai sendo passado, e o bastão vai sendo passado, e o bastão vai, sabe? E as coisas vão acontecendo. E sabe o que está acontecendo agora? Não é que eu estou me aposentando, não. Tem coisa para andar, mas só vou dizer uma coisa: Deus já está dando um alerta. Vocês precisam preparar a próxima geração. E agora escute com muita atenção. Vocês precisam preparar a próxima geração, e é por isso que eu tenho levantado uma sede diferente nesses últimos dias.
Deus está levantando uma nova geração através dos jovens que estão aqui nesta igreja. E Deus está dizendo para nós, os veteranos velhinhos, que nós temos um peso de responsabilidade sobre eles estão nos observando, e está na hora da gente fazer alguma coisa para que essa geração continue. Algum amém nesse lugar, pelo amor de Deus. A palavra dessa noite é sobre a vida de Ana, mas ela diria para nós assim: viu? Vocês estão achando que vocês estão só lá frequentando um culto religioso de domingo, mas eu tenho uma história para construir através dessa geração que vocês estão formando. Essa igreja não está morta, essa igreja está em plena atividade e gerando filhos para a glória do Senhor. Eu declaro nessa noite sobre a tua vida, sobre a tua casa. Essas crianças que estavam aqui, eles vão crescer servindo a Jesus. Luanda, as aulinhas que foram dadas, a geração chegou já. E já tem uma outra sendo preparada. É de geração em geração, e assim o Evangelho chegou até 2023. Então declare nessa noite sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da geração que olha para você, sobre os seus liderados, sobre as pessoas do qual você tem alguma responsabilidade. Declare essa noite: servirão ao Senhor. E se você tem alguém que está precisando voltar aos caminhos do Senhor, aqui noite, vamos colocar de pé então, e agora orar por aqueles que estão afastados. Você não falhou. Existe uma semente que foi plantada, e essa geração que está vindo, eles terão momentos em que eles pensarão em desistir, que eles tentarão fugir. Ontem o Senhor disse isso para mim lá em cima. Tentou fugir, tentou desistir, tentou se afastar, mas a sua mãe, o seu pai, o seu líder espiritual, ele regou uma semente na tua vida com lágrimas. E eu tenho uma notícia para te dar: foi regado com lágrimas, com choro. E a palavra de Deus diz que quem dá o crescimento não é o homem, mas quem dá crescimento é o Senhor.